Shalom, queridos, graça e paz. Hoje eu estou mascando cravo, porque minha voz está com problema. Nós vamos ler Provérbios e faremos uma passeadazinha em outros livros da Bíblia, como Gênesis, como Josué. Nós vamos ler 3 versículos de Provérbios e ao final leremos mais um outro, então serão 4 de Provérbios hoje, de maneira que nós podemos pensar que hoje o restaurante está farto. Quando há mais versículos, o restaurante está farto de nutrientes. Estarei lendo os versículos por favor. Aguardem um pouquinho, que a minha pesca estava do outro lado. O versículo 17 diz assim: o caminho dos retos é desviar-se do mal. Aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Nós estaremos falando hoje de decisões no caminho da vida. E o Senhor aqui, usando a expressão caminho 2 vezes, ele diz: o caminho dos retos, sim, qual é o objetivo dos retos na sua caminhada da vida? Desviar-se do mal. E eu pensei que há males que são muito facilmente desviáveis. Por exemplo, eu vou caminhando em reta, tem uma poça d'água que eu sei que vai trazer um mal aos meus pés. O que eu devo fazer? Me desviar da poça d'água. Talvez só uma criancinha que até gosta de brincar com água, vá caminhando, pise na poça d'água, ganhe a reclamação do papai que está com ela. Mas um adulto vai desviar-se daquela poça d'água. Aí o Senhor diz: isso é modo de viver de uma pessoa reta, um salvo, desviar-se. Agora, existem poças que elas não são tão perceptíveis. Por exemplo, eu vou comprar um sapato que é de couro, mas eu nem sei, houve um problema na fabricação e esse sapato vai descolar daqui a pouco. Eu não sei que existe esta poça d'água metafórica para que eu me desvie. Então, existem poças d'água, males que eu facilmente posso me desviar, e só um tolo não se desvia de uma poça d'água facilmente avaliada. Mas nós vamos precisar de outras ajudas para as poças d'água que são até invisíveis aos nossos olhos. E o Senhor diz: a pessoa que guarda, que protege o seu caminho, ela preserva a sua alma. Então, algumas coisas, alguns problemas que nós sofremos na vida, que não são simplesmente porque o pecado está no planeta. Não. É porque nós não nos desviamos de problemas, de males, que nós achávamos que não era mal, não. E nós íamos. O Senhor diz: você protege sua alma quando você aprende a guardar, a proteger o seu caminho. E protegendo o seu caminho, por se desviar dos males, você protege a sua alma, a sua vida. O próximo versículo, agora é o 25, tem o livro 17, vou ler o 25, que diz assim: há caminho que parece direito ao homem, parece, mas ao final são caminhos de morte. Vejam, há caminho que parece direito. E aí entra naquela classificação que eu estava dizendo, que algumas poças na vida que não dá para eu ver direito. Digamos, há pessoas que namoram com um rapaz, vou falar uma mulher namorando com um rapaz, e ele parece muito cavalheiro, mas eu vou falar agora de um narcisista. O narcisista, no início, ele vai se mostrar muitíssimo cavalheiro, amoroso, prestativo, porém, ele vai escorregar e dar alguns sinais.
E mesmo que eu ainda não perceba, as pessoas ao meu entorno, elas vão dizer, cuidado. Esse cuidado está dizendo, tem uma poça d'água aí, você precisa prestar atenção. Porque Deus, Ele não vai nos deixar no planeta onde Ele nos colocou à mercê da sorte. Não, Deus quer nos dar proteção. Uma delas é a sensatez. Deus nos deu neurônios para avaliar situações. Deus nos deu a capacidade de dizer, isso presta, isso não presta. Ainda Deus nos deu pessoas que, percebendo o que não estamos percebendo, elas nos sinalizam. E mais que tudo isso, Deus colocou dentro de quem já é salvo o Espírito Santo, que conhece as profundezas do Pai e mora dentro de nós. Então imagine, ele conhece Deus, os planos de Deus, e mora aqui dentro. É muito fácil para o Espírito Santo me dizer, Ivone, não vá para a direita não. O que Deus tem para você é para a esquerda. Às vezes na direita não tem pecado, não é isso. Eu não vou quebrar a cara 100%, mas é que os projetos do Senhor para mim, que Ele estabeleceu e que Ele que me criou, sabe que vão dar certo com a minha personalidade, estão do lado direito. Então eu preciso aprender a seguir esse Espírito Santo que, morando dentro de nós, vai nos ajudar a proteger o nosso caminho. Então, deixa eu voltar para o texto. Eu estava no 16:25. Há caminho que parece direito. Pronto, então uma coisa boa, queridos, para nós, para não cairmos tanto em decisões errôneas, é saber que Deus diz assim, vão existir caminhos que você vai achar que é um caminho certo. Então vamos logo admitir que nem sempre o que eu acho que é bom é bom. Vamos logo admitir que nós não temos um sensor que nos garanta 100% com a nossa inteligência, com o nosso bom senso, com a nossa sabedoria. Não, nós não somos essa pessoa expert. Entendendo isso, nós vamos prestar mais atenção ao Espírito Santo, porque este sim é que não erra nunca. E o Senhor diz, alguns destes caminhos que os homens pensam que são bons caminhos, eles vão levar à morte. Então é bom que nós levemos a sério esta palavra do Senhor para dizer, peraí, o Senhor diz que há caminhos que eu posso achar bom, mas ele vai me levar à morte. Então deixa eu ir pisando em ovos, prestando atenção ao meu coração, buscando do Espírito Santo. E quando nós estamos lendo morte aqui, não pense em morte de ir para a sepultura apenas. Pense em prejuízos, pense em desgostos na vida, pense em sofrimentos evitáveis que nós não evitamos porque nós não guardamos estas orientações que o Senhor está nos dando. Eu pensei, há alguns caminhos que parecem direito. Por exemplo, eu vou a uma clínica e marco uma consulta com um médico que está de jaleco como todos os outros. E eu imagino que ele é um médico perito. Mas aquele médico pode não ser perito. E eu não sei. E ele pode até ter sido perito com alguns pacientes, mas no meu caso, a imperícia vai atingi-lo. Como eu vou saber isso? Eu não sou adivinha. Então, o Espírito Santo está dentro de nós também para nos sinalizar caminhos que vão redundar em morte, em prejuízo, e Ele quer sinalizar. E já que Ele mora aqui dentro, Ele diz, é aqui dentro que você vai ter que prestar atenção. Isso fica muito claro no versículo 2 agora. Eu li 17, fui para o fim, 25 e agora retorno para o 2. O versículo 2 diz assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Por que puros? Porque eu acho que aquela decisão que eu tomei é a melhor para mim, eu a analisei com a minha inteligência, eu até fiz uma pesquisa de mercado, eu me utilizei dos recursos que o ser humano deve utilizar. Mas ainda assim, por eu ser frágil, por eu ser limitado, nem todos os caminhos serão puros como eu estou imaginando. Aí diz assim, o Senhor pesa o espírito
E aí a palavra do Senhor diz em outro lugar que o Espírito de Deus que mora aqui dentro, ele vai trabalhar de modo que a paz de Deus é o árbitro, é o juiz que bate o martelo no meu coração. A paz de Deus. Sabe o que é paz? Quando eu digo assim, hoje eu vou na praia e aqui dentro está tudo macio, está tudo leve, está tudo tranquilo, correndo bem, eu estou em paz e eu vou para essa praia. Porém, Deus é quem sabe se essa praia, se eu vou chegar lá e vou ter um prejuízo, se vai ser ruim de alguma forma para mim, se não vai ser uma experiência abundante de vitalidade. Aí o que é que o Senhor faz comigo para me avisar e dizer, Ivone, não vá nesse projeto hoje, não. A Bíblia diz, ele pesa o meu espírito, pesa, peso tira a paz. Aí eu começo com aquele desconforto que o rema, faça o rema, escola da igreja, verbo da vida, estude no rema, eu estou no 2º ano. O rema diz para este peso do Espírito Santo, essa ausência de paz, ele diz assim, vai ter uma arranhadura, um desconforto. Esse desconforto que Deus dá para todos nós, porque Deus ama todas as suas criaturas, nem todos vão sentir aqui, aqueles que não têm o Espírito morando dentro, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus trabalha, mesmo do lado de fora, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, de alguma forma, o ser humano vai ouvir, ainda que não seja audível, mas o seu ser vai captar, porque Eclesiastes diz que Deus pôs a eternidade dentro do ser humano. Todo ser humano tem a sensação de eternidade, que é uma ligação com o eterno. Quanto mais eu desenvolvo, mais isso vai ficar mais claro, mais possível de perceber. Então, quando o Senhor diz, pesa, e o rema diz, arranha, algumas pessoas, eu dizendo, quando sentem esse arranhado, elas dizem assim, uma coisa aqui dentro, uma coisa, eu digo não é coisa não, é o Espírito Santo mesmo, é ele que está falando, ele dá um desconforto, um arranhado, assim, eu quero ir para a praia, mas parece que o negócio está dizendo para eu não ir. Muitas pessoas dizem isso. Querido, isso não é uma coisa, não é um negócio, é o Espírito de Deus se você é salvo. Se você não é salvo de todo modo, é o Espírito Santo que está falando com você. Ou há pessoas que não levando para a parte espiritual, uma coisa pode ser o Espírito Santo, elas dizem assim, isso é coisa da minha cabeça, eu vou para a praia assim. Eu digo, coisa da sua cabeça é coisa das mais importantes que existem. Esta cabeça é o lugar mais importante, porque o Espírito Santo mora dentro de mim, fala dentro de mim, mas eu compreendo Deus é com a minha mente, é com a minha cabeça. Deus me deu razão, Deus me deu emoção, Deus me deu vontade, elementos psíquicos, para que eu compreenda o mundo, e me deu as emoções variadas, né? Então, meu desconforto é um peso de Deus, que Ele pode estar dizendo, olha, você não deve ir para a praia hoje. E nós, muitas vezes, por termos usado o nosso bom senso, avaliamos o tempo, a companhia é boa, nós dizemos, eu vou para a praia sim. Mas, se houve o peso, se a paz sumiu, nós deveremos dizer, não, eu não vou, porque o Espírito Santo está me dizendo para eu não ir. Quando nós não levamos em consideração esses pesos, então nós vamos para a morte. Voltando a dizer, não é morte, desaparecimento do planeta e ir para o cemitério, não, é prejuízo. E aí eu tomei 3 exemplos, 2 exemplos de prejuízo que estão na Bíblia, porque Isaac e Josué não valorizaram essa ausência de paz, esse desconforto, esse arranhado. Então eles tiveram uma morte, uma consequência ruim. E depois eu falarei da pastora Kelly, que teve um arranhado, obedeceu o arranhado e foi livre. Eu vou agora em Gênesis capítulo 27, onde está a história de Isaac. Isaac já estava bem envelhecido, ele achava que estava perto de morrer. Isaac tinha uma afinidade muito grande, a Bíblia diz que ele gostava de Esaú,
e Rebeca, em contrapartida, gostava de Jacó. Aí eu digo que era uma família com um time que jogavam 2-2. De um lado estão escalados o pai Isaac com Esaú. Do outro lado da trave, jogam a mãe Rebeca e Jacó. E era assim aquela família. Aí um dia, Isaac, já pensando que ia morrer, diz: Esaú, meu filho, aqui estou, meu pai, eu já estou perto de morrer, vá agora, pegue suas armas, vá no campo, traga uma caça e faça uma comida saborosa, como eu aprecio. Traga-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. A Bíblia diz que Rebeca estava ouvindo e ela pensou que ela ia pegar esta bênção que o marido dela ia dar para Esaú e ela ia transferi-la para Jacó. Então ela arquitetou o plano e quando ela chama Jacó e diz o plano, Jacó disse: mas minha mãe, a minha voz é diferente da de Esaú. Minha mãe, Esaú é peludo, eu não sou. Minha mãe, este plano não vai dar certo. Rebeca disse: deixe comigo que eu resolvo. Você vai pegar um cabrito do rebanho, deixa que eu preparo. E aí ela preparou, eu imagino que ela pegou pelos de animais que devia estar lá e colocou sobre a roupa, uma roupa de Esaú, porque o cheiro ficou o cheiro de Esaú. Botou o perfume, ela preparou Jacó para substituir Esaú. E agora nós vamos ver o momento do desconforto em Esaú, o momento em que o Espírito Santo começa a trabalhar dentro dele. E tanto o bom senso dele quanto o Espírito Santo vão trabalhar para dizer: este caminho é de morte. Então eu vou ver os versículos, eu vou ler 19, 20 e 21. Vou ler o 19, no momento em que Jacó já vem com o guisado que a mãe preparou. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai, fala, quem és tu, meu filho? Queridos, aí, essa pergunta do pai, quem és tu, meu filho, já fala de um desconforto, porque ele só tem 2 filhos. É claro que ele conhece a tonalidade da voz dos 2 filhos. Quando ele pergunta: quem és tu, meu filho? O cérebro dele rapidamente já disse: quem era para aparecer aqui agora é Esaú. Mas não deu tempo de Esaú já ir caçar tão longe, cozinhar e trazer, não é? Mas, bem, se está aqui e Jacó não sabia que era para vir essa hora, será que é Jacó? Então ele fica nesse lugar de instabilidade, que é o lugar da dúvida. É Jacó, é Esaú, a dúvida. E nessa dúvida, que é a falta de paz aqui dentro, é o momento em que nós não deveremos tomar a decisão e levar em conta que a paz saiu. Já não tem mais a paz, o árbitro de Deus. Então estamos dizendo que Isaac está começando a ter o desconforto e começando a avaliar. Quando ele pergunta: quem és tu, meu filho? Jacó diz: sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te, come a minha caça para que me abençoes. Este era o projeto de Rebeca, que Jacó recebesse a bênção. Aí disse Isaac ao seu filho, ele ainda não chega para comer. Ele diz assim: como isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Olha o desconforto. Ele não está credibilizando essa voz como sendo de Esaú. Aí o enganador Jacó diz: eu achei tão depressa porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Ainda mente, o safado. Então disse Isaac a Jacó: olha, Isaac ouviu o filho dizer: foi tão rápido porque Deus me ajudou. Isso não foi suficiente para Isaac retirar todas as suas dúvidas. Aí ele diz assim: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho. Ou seja, ele não acreditou nem que a voz é de Esaú, nem que aquele cheiro que é de Esaú seja de Esaú. Ele não está acreditando em nada. Não acreditou que a comida foi feita rápida, porque o Senhor trouxe a caça rápido. A paz suspendeu do coração dele. Ele está cheio de dúvida, arranhadura de todo jeito. Chega aqui para eu te apalpar e veja se és meu filho Esaú ou não.
Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó. Olha, queridos, olha o tamanho da percepção, olha o tamanho do arranhado. Quando a Bíblia diz: Deus pesa o espírito para ver a motivação do coração. Qual era a motivação do coração de Isaac naquela hora? Não comer, não aceitar, tirar o crédito daquele filho que estava dizendo que era Esaú. A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Queridos, não era para ele ter abençoado. Ele teve todos os desconfortos, todas as arranhaduras, como diz o Rema, para que ele dissesse: não vou comer, não estou seguro de que é você. E aí, queridos, nesta hora, normalmente quem está tentando nos enganar, Jacó estava tentando enganar, esta pessoa quer nos colocar no lugar de desconforto. Agora é assim: você não vai desconfiar de mim, está desconfiando de mim? Como se ela dissesse: você está me causando mal ao desconfiar de mim. E, queridos, nesta hora é que nós temos que ter um ego fortalecido, uma autoestima fortalecida, uma capacidade de dizer não para o outro fortalecida, uma capacidade de ficar mais comigo do que com o outro e dizer até elegantemente: ô querido, eu sei que você está achando desconfortável porque eu estou desconfiando de você, mas eu estou desconfiando mesmo e eu preciso desconfiar. E se depois, ao final, eu vir que eu estava errado, eu vou lhe pedir desculpas porque eu desconfiei. Mas nesse momento você vai me desculpar, mas eu estou inseguro, eu não vou comer ainda, eu estou inseguro. Queridos, nós temos que desenvolver esta capacidade, porque diante do outro, que é do tipo enganador, ou diante do outro que é perverso, ou não é perverso, mas tem formas perversas de agir, tá? Nós temos que ter uma segurança para dizer o nosso não, tá? Precisamos ficar mais conosco do que com o outro. Eu preciso me amar mais do que a você. Eu preciso amar a minha desconfiança como um semáforo que Deus colocou aqui dentro, do que ficar com aquilo que você está dizendo que é seu desconforto, porque eu estou desconfiando. Eu preciso ficar comigo e com o meu Deus que está aqui dentro de mim. Então ele come, abençoa, e aí, para não ler muito, o versículo, agora na chegada de Esaú, que eu quero agora. Então lhe disse Isaac: chega-te, dá-me um beijo. Pronto, eu quero ver a chegada, pronto, de Esaú. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, o enganador, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Oh, irmãos, eu sei que esse pai já estava velho, porém, aliás, quanto mais velho nós ficamos, mais nós deveremos estar apercebidos das situações, apercebidos do que está dentro de nós, das nossas desconfianças. Eu estou com um paciente que ele está com desconfiança. Desconfiança não, que ele valida o comportamento da sogra e ele valida corretamente. Ela é narcisista mesmo, ela é manipuladora mesmo. Mas quem convive com manipulador, se não tomar cuidado, o seu ego vai ficando fragilizado a ponto da pessoa dizer assim: ai meu Deus, será que eu estou julgando demais? Não, você não está julgando demais. Você está julgando através ou a partir de comportamentos da pessoa. E você deve ficar com você. Mas
você corre o risco de credibilizar mais a palavra do outro do que a sua, com medo de você, eu estou ruim, eu estou julgando demais. E aí, quando ele pergunta, quem és tu? Sou eu, teu filho, o teu primogênito. Eu imagino que Esaú, nesse momento, está perplexo, porque você está me perguntando quem sou eu. Então, estremeceu Isaac de violenta comoção. Queridos, olha para isso. É assim, ai, o que é que eu fiz? Como algumas pessoas têm pós-casamento. Eu já tive paciente que ela rompeu o casamento 3 meses depois, porque ela fez a besteira. Então, aí quando constata a besteira, assim, ai, o que foi que eu fiz? Deus não deseja que nós passemos por esta situação. Nós não temos todos os arcabouços para avaliar uma situação, não temos, mas temos o Espírito Santo, o semáforo de Deus colocado dentro de nós. Temos a paz de Deus, que quando ela se levanta, é o semáforo de Deus dizendo, para, não resolva nada agora não. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e diz, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a sua bênção. Queridos, e aí, olhando que a palavra do Senhor diz que aquele que não guarda o seu caminho, ele vai para a morte. O que houve de morte na casa de Isaac? A partir daí, Esaú enche-se de ódio pelo seu irmão e planeja, assim que meu pai morrer, eu vou matá-lo. E aí Rebeca, a que tramou tudo, manda que Jacó vá para a casa de Labão, o irmão dela, bem longe, vai morar lá. E olha, esta família passa 20 anos com estes irmãos separados. E Isaac nada de morrer. Ele achava que ele ia morrer. Ele não morreu nem tão cedo. Então a família fica separada. Eu imagino que Jacó lá vivia com medo de que Esaú fosse procurá-lo lá. E é tão certo esse raciocínio que quando ele volta, a Bíblia diz que ele volta e como ele está com muito medo, ele divide o seu grupo, que ele já tinha nessa altura 12 filhos, só Benjamim não havia nascido, mas lembremos que ele tinha uma filha. Ele divide em grupos e manda servos com esses grupos e com muitos presentes. E ele deixa no final, a queridinha dele, Raquel, com José, que já era nascido. Por quê? Porque Jacó tem medo de que aquilo que ele fizera lá atrás há 20 anos, que ainda o ódio no seu irmão ainda não esteja sanado, e não estava mesmo. O que houve de reencontro com eles foi um beijo falso, que depois nós vamos ver. Aliás, deixa eu lhe dizer logo. O livro de Obadias é um livro sobre Edom, e Edom é Esaú, ele tem esses dois nomes. E o livro de Obadias é Deus falando contra Esaú, porque Esaú, não conseguindo perdoar Jacó, perseguiu Jacó por muitos anos. Então o profeta Obadias, uma profecia aí contra Esaú. Então eu estou dizendo que a morte causada por um pai que não quis validar o desconforto aqui foi uma morte grande, foi muito prejuízo. E Deus deseja nos livrar destes prejuízos. O outro que causou danos, não apenas à própria vida, mas a um Israel inteiro, foi Josué. Eu vou para o capítulo 8, estou olhando a hora. Josué, capítulo 8. Então, Moisés já morreu, o grande líder de Israel agora é Josué.
Eu vou ler o capítulo 8, 28 a 29. 8, 28 a 29, só um minutinho, porque eu estou com uma dúvida aqui. Josué, que foi o líder que pôs Israel dentro de Canaã, nós sabemos que para tomar posse de Canaã, eles foram retirando os povos dali. Por que foram tirando? Porque Deus disse que aqueles povos que Deus colocou ali, Eteu, Geraseu, Amorreu, esses povos estavam pecando demais. A Bíblia diz, a iniquidade deles está subindo, e na hora que a medida da iniquidade deles subir, eu vou tirá-los e entregar para o povo de Abraão. Foi por isso que Josué entra retirando estes povos. Aí diz assim no 28, então Josué, que vem com uma máquina de guerra, pôs fogo à cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão de ruínas. Ao rei de Ai, desta cidade, enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram o homem e se levantou um monte de pedra. Isso aí, os povos da redondeza vão ficando sabendo que lá vem uma máquina de guerra, né? Este povo aí, eram 3 milhões de pessoas adentrando, não me lembro agora se é 3 milhões, porque saíram 3 milhões, mas morreram no deserto, e nessa entrada tem todas as crianças que nasceram enquanto eles caminhavam no deserto, mas agora retirem esse número, por favor. Mas é um número de guerreiros, né? Que estão com o poderio de Deus dizimando quem está à frente, porque Deus disse, esta terra agora pertence a vocês e vocês vão dizimar. Bem, então os povos ao redor ficavam sabendo disso. Aí diz o capítulo 9, versículo de 1 a 2, eu vou ler agora. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis, olha, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, quer dizer, uma região bem grande, defronte do Líbano, lá em cima, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram, imagina, uma coalizão de exércitos para lutar contra o único exército de Josué. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Porém, os moradores da cidade de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema. Lá vem um segundo Jacó aí. Jacó era indivíduo e os gibeões agora vêm como povo enganador. Usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores e levaram, olha, sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas, remendadas, roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento, para dar a impressão de que eles moravam bem longe, e a travessia demorada, quando chegam aí, estão com as roupas rasgadas e com esses pães cheios de bolor. Foram ter com Josué ao arraial e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: olha, queridos, o líder Josué, que Deus elegeu para substituir Moisés, vai estar diante dessa estratagema. O Espírito Santo ainda não mora dentro de Josué, mas ele pousa sobre a liderança e ele está aqui para dizer para Josué que esse negócio saiu em engodo. Aí estes enganadores dizem assim: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Aliança dá uma proteção enorme. E os homens de Israel responderam aos heveus, a primeira arranhadura. Olha como o Espírito Santo fala, olha como a paz sai quando o caminho encontra uma poça d'água que eu devo me desviar. Os homens de Israel perguntaram assim: porventura, habitais no meio de nós,
Ou seja, vocês estão dizendo que vem de longe, mas será que vocês não moram aqui pertinho? Arranhadura, queridos. Eles estão pondo em questionamento a palavra dos enganadores. Por quê? Porque aqui dentro disse, não está me cheirando a que eles moram longe, não. E isso é a percepção que Deus nos dá na nossa cabeça, no nosso coração. Porventura habitais no meio de nós. Não foi pergunta não, desculpem. Porventura habitais no meio de nós. Quer dizer, eu estou achando que vocês moram por perto. Como é que faremos aliança com vocês, que vocês moram aqui perto? Então disseram a Josué, somos teus servos. Ou seja, esses aí estão mentindo a nosso respeito, Josué. Nós somos servos de vocês. Então lhes perguntou Josué. Lá vem outra arranhadura, agora arranhadura dentro do líder de Israel. A arranhadura que o Espírito Santo coloca, a paz foi levantada. Josué não está acreditando, como os líderes não estão acreditando, que esse povo vem de longe. Eles olham aquele bolô, aquelas roupas rotas, aqueles odres envelhecidos. Josué não está acreditando nada. Aí Josué diz, quem sois vós? De onde vindes? Olha, eles já tinham dito, somos beonitas, estamos vindo de longe. Mas as duas perguntas de Josué estão dizendo, patenteando, a paz suspendeu, e que é uma paz suspensa maravilhosa, é a sinalização do Espírito Santo. Esse negócio aí tem mentira, tem engodo. Volto a dizer, Deus não nos deixa à mercê da sorte, Deus não nos deixa à mercê dos enganadores, Deus não nos deixa à mercê daquelas raposas matreiras que querem tripudiar de nós. Responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porque ouvimos a sua fama e tal. Bem, e aí o texto vai nos dizer, para não ler tudo, de 9 a 13 eles estão mentindo. Eu vou ler o 14. Então, os israelitas, agora eles vão fazer a aliança. Os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Não pediram conselho ao Senhor. Como é que eu vou fazer uma aliança? Aliança essa para a qual eu já estou desconfiada. Já estou perguntando, você é você mesmo? Você não mora aqui pertinho, não? Você está me dizendo que mora longe, mas eu acho que você mora aqui perto. Ou seja, humanamente falando, todos os sinais já estavam aqui. E faltava um sinal maior, que seria, Senhor, eu preciso agora, olha, gibeonitas, dá uma parada aí, que eu vou precisar me ausentar daqui, que eu vou pedir conselho ao Senhor. Queridos, muita gente casa, porque tem os desconfortos aqui, e não pede conselho ao Senhor. Ou não ouve o pai e a mãe que está dizendo, esse rapaz não vai dar certo com você. Às vezes nem só pai e mãe. Tem outros conselheiros, tem amigos dizendo, gente, não dá certo, aquela moça não é para você. Vocês não são compatíveis. Porém, as pessoas querem seguir adiante, pisando na poça d'água, ou desconsiderando que ela existe. Pronto, eles fizeram a aliança. Aí o versículo 16 diz, ao cabo de 3 dias, só 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Ou seja, esse era um povo que era para ser dizimado, para que Israel os tirasse daquela terra. E aí, agora vamos ver, depois que eles fazem aliança, vamos ver a reação do povo. Versículo 18c, quando eles descobrem, e aí descobrindo que eles são moradores da proximidade, eles vão ter que permanecer, que aí será a desobediência, que Deus disse que era para tirá-los. Aí os filhos de Israel não puderam mais ferir os gibeonitas, porquanto os príncipes da congregação juraram para eles, isso é uma aliança, juraram pelo Senhor, pelo que a aliança feita com o inimigo, toda a congregação murmurou contra os príncipes, que é o correto,
Como é que você, Josué, o líder que substituiu Moisés, você que nos fez atravessar o Jordão, como é que você cai num engodo desse? Eu imagino a pressão que foi por dias, obviamente. E aí todos os príncipes disseram à congregação, agora o que é que nós vamos fazer? Nós lhe juramos pelo Senhor e aí não podemos tocar-lhes, que aí agora é uma obediência maravilhosa, porque eles estão dizendo, nós erramos ao fazer aliança com eles, agora nós vamos ter que deixá-los. É como se fosse, eu casei com alguém que não era para eu casar, agora eu não vou simplesmente agora romper o casamento quando eu descubro que não era para eu casar com essa pessoa. Não, aliança feita, agora o que prevalece é a aliança, do jeito que eles estão dizendo aqui. Bem, eu quero agora falar do... Não, ainda falta morte, desculpe. Isso é o início da morte. A morte maior vem no capítulo 10, os versículos 5 a 6, por isso que eu gosto de minha pesca. Sem a minha pesca eu já ia parar e ainda tem um assunto muito importante. Minha pesca, capítulo 10, os versículos 5 e 6. 10, 5 e 6. Então, os reis que estavam à volta deles, quando viram que Israel fez aliança com Gibeão, então eles disseram, firamos a Gibeão, ou seja, vamos destruir Gibeão. Por que destruir Gibeão? Porquanto ele fez paz com Josué, que é nosso inimigo. Então a guerra ia ser dos 5 reis contra Gibeão. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquise, o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ele. Eu imagino agora todo o povo dizendo, olha aí o que vocês cavaram. Agora nós temos uma guerra de 5 reis, guerra imprópria, só porque vocês não ouviram o arranhado que Deus colocou dentro de vocês e vocês acreditaram no enganador. E aí vai ter que fazer agora o quê? Li o 5, 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, lembre que Gibeão é uma cidade próxima, mandaram um recado, quando eles estão agora cercados, os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal, não retires as tuas mãos de teus servos, são servos, Israel se aliançou com eles, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué teve que fazer esta guerra, que vai ter uma coisa extraordinária aí que eu posso falar um outro dia, mas agora o que nós estamos vendo, que há uma guerra para a qual Josué colocou o seu povo, guerra essa que Deus não tinha planejado para eles, ele teve que fazer, e agora levar o peso dos gibeonitas nas costas, porque ele não quis ouvir o desconforto que estava aqui e ficou dizendo, isso é coisa da minha cabeça, eu estou achando que eles moram perto. Um negócio aqui me diz que eles moram perto, mas deve ser maldade minha. E aí, o que era anúncio de Deus dentro do coração foi menosprezado e aí a morte veio. Agora, o meu terceiro exemplo, que não está na Bíblia, é da esposa do pastor Luciano Subirá, meu mestre da internet. Kelly Subirá, o nome dela. Quem conta esse testemunho é o próprio marido, porque ele nos conta que ele reclamou com a esposa, porque ele achava que ela tinha feito algo errado, e ao final ele entendeu que ela seguiu a arranhadura do Espírito Santo. Pastor Luciano eles moram em Curitiba, eles estavam pelo Nordeste, e pastora Kelly teria uma aula de inglês, vamos dizer que na quinta-feira, vamos dizer. E na sexta-feira o pastor Luciano lá no Nordeste liga para sua esposa e pergunta para ela como foi a aula da quinta. E ela diz, não, Luciano, eu não fui para a aula. Aí pastor Luciano, autêntico como ele é, diz que ele fez o barraco com a esposa, dizendo, sabe que eu não estou aí você está fazendo corpo mole, não quis se levantar cedo, colocou todas essas questões.
e Kelly devia estar ouvindo com toda aquela classe, gentileza, amabilidade dela. E aí, quando depois que o pastor Luciano soltou os cachorros, como ele mesmo diz, ela disse: Luciano, eu não fui porque eu tive um peso no meu coração de que eu não deveria ir para aula. Não fui para aula. E agora eu fiquei, depois, né, no mesmo dia, eu fiquei sabendo que dentro da minha sala de aula houve um tiroteio. Oh, irmãos, eu choro. Por quê? Porque Deus deseja não apenas livrar a pastora Kelly. Deus deseja livrar a todos nós, seja de uma compra errada de um sapato, que é uma coisa simplória comparada com fazer um casamento errado. Deus deseja nos proteger de fazer uma compra de um imóvel errado. Deus deseja nos proteger de fazer uma cirurgia em que o médico imperito vai deixar uma tesourinha dentro de nós. Deus quer nos proteger e para isso Ele nos deu bom senso, né? Neurônios para nós avaliarmos, pessoas à nossa volta que vão dizer: gente, por aí não, espere mais um pouco, não vá. E isso que nós às vezes chamamos, e você não vai ficar chamando mais, um negócio está me dizendo: não é um negócio, é um Espírito Santo. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Pois é da sua cabeça. E coisa da nossa cabeça é sumamente importante para nós. Vamos validar as coisas da nossa cabeça. E para concluir, eu quero o Provérbios 4:23, nem vou abrir, todo mundo sabe. Lembrando que o Provérbios inicial, o versículo 2, diz para nós guardarmos o coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, procedem as saídas da vida, procedem as ideias perfeitas para a vida. Olha, nós guardamos coisas valiosas. Esse anel não vale quase nada, vocês já perceberam que eu amo esse tipo de anel. Isso aqui não vale nada, é uma bagatela que deve custar R$6. Certamente, eu não ando muito preocupada se eu deixo esse anel ali ou acolá. Ele é um plástico, só tem beleza, mas ele é de plástico. Mas quando eu estou já com esse aqui é de prata, esse aqui custa mais caro, né? Então, esse aqui eu tenho mais cuidado, com certeza como eu tenho mais cuidado. E você, que tem ouro branco, por exemplo, você tira um anel de ouro branco para deixar por aí à toa? Não. Então, nós sabemos que precisamos guardar coisas, e quanto mais valiosas forem as coisas, mais proteção, mais guarda nós deveremos fazer com aquilo. E as decisões da nossa vida, nós precisamos que elas partam de um coração. E esse coração, então, precisa ser guardado, protegido, porque é aqui dentro que o Espírito Santo fala. Vou salientar mais uma coisa que eu já falei, ainda não deu uma hora, que é o seguinte: quando eu estou diante de um gibeonita, quando eu estou diante de um Jacó, pessoas enganadoras, pessoas sedutoras, pessoas manipuladoras, pessoas narcisistas, pessoas perversas, estas pessoas, elas não gostam de me dar o direito de dizer: eu não estou tão segura. Se esta pessoa aí que me propôs algo é uma pessoa com saúde mental ok, ela sabe me respeitar e ela dirá assim: tá certo, Ivone, se você não está tão segura agora, tudo bem, eu vou. Me dê um prazo para você pensar, eu acho que você quer orar também, e depois nós conversamos. Isto é um interlocutor que me respeita. Agora, se esse interlocutor aí está classificado dentro desses distúrbios psíquicos que eu lhe falei, sabe como é que ele diz? Ué, tá desconfiando de mim? Por quê? Alguma vez eu fiz alguma coisa contra você? Esta fala é para me acuar. Esta fala é para que eu faça exatamente o desejo desse manipulador, maquiavélico, enganador, porque ele acha que eu aí vou me sentir desconcertada e aí eu vou dizer: tá, deixa eu resolver. Queridos,
ao exemplo que o Senhor me trouxe agora do pastor R.R. Soares, gosto muito dele. R.R. Soares diz que um dia um vendedor chegou, não sei com que mercadoria, e disse, digamos, olha, essa mercadoria que custa 1.000, estou chutando, essa mercadoria que custa 1.000, se o senhor levar agora, eu lhe faço por 300. É pegar ou largar. Queridos, de 1.000 para 300 é um lucro financeiro. Quando o pastor R.R. Soares disse, é pegar ou largar, ele respondeu ao vendedor, já larguei porque ainda não orei. Ah, essa resposta me acompanha. Amei. O pastor R.R. Soares diz, já larguei, não orei. Como é que eu sei que isso está certo? E aí vou lembrar, ainda não deu uma hora, que o pai do pastor Luciano Subirá, esqueci o nome dele, mas ele já morreu. O pastor Subirá disse que ele era criança de cerca de 8 anos de idade, quando o pai queria vender um carro, né, pôs anúncio, e chegou uma pessoa dizendo, eu quero lembrar se ele ia vender ou ia comprar o carro. E aí o pastor Subirá, pai, né, começou a sentir o desconforto dentro dele, achando que aquilo não estava com cara de honestidade. E eu queria tanto me lembrar agora se era compra ou venda. Bem, eu não lembro se é compra ou venda. Mas aí o pastor Subirá, pai, chamou o Luciano Subirá pequeno e disse, menino, pegue a Bíblia. Ele disse que não costumava fazer isso, mas nesse dia ele fez, porque ele queria uma resposta imediata. Abra a Bíblia aí. Aí o pastor Luciano Subirá disse, onde? Aí o pai disse, onde você quiser. Ele abriu, aí abriu uma página que é Provérbios, não lembro agora qual é o capítulo, mas foi Provérbios. Aí o pastor Luciano Subirá Filho disse, leia qual? Aí ele disse, bote o dedo em cima e leia. Queridos, é o único versículo da Bíblia, único, eu tenho ele gravado aí, que diz assim, nada vale, nada vale. Ah, era o pastor que estava vendendo mesmo. Nada vale, quer dizer, não custa tudo isso não. O senhor está cobrando 1.000, digamos, mas esse carro não vale isso tudo não. Nada vale, nada vale. O versículo diz, nada vale. Mas quando vai-se embora, diz algo do tipo, eu enganei o besta. Não está nestas palavras, eu vou buscar um versículo para deixar aí embaixo, na gravação. E aí o pastor Subirá pai, o pai Subirá filho, né? Subirá pai que estava vendendo, disse, não vou vender. E a pessoa queria insistir, ele disse, não, Deus me disse, ou seja, ele já tinha um desconforto interno, foi buscar na Bíblia, e o Espírito Santo foi incisivo, já que o meu servo está me buscando, ele está me dando a honra de dizer para ele se está certo ou errado, ele está validando o desconforto que eu coloquei dentro dele, então, especificamente. E aí, queridos, nós que ouvimos a palavra do Senhor que diz, Deus deseja nos dar vida em abundância. Deus deseja que nós façamos decisões corretas. Para tal, nós precisamos, primeiro, ouvir o nosso coração. Segundo, saber que esse coração, dentro do qual o Espírito Santo de Deus mora, precisa ser muito protegido. E outra coisa, precisamos proteger demais o nosso psiquismo para ter a coragem de dizer não. Lembrei, Juarez é o pai, Juarez Subirá é o pai de Luciano Subirá. Aconteceu com Juarez Subirá idoso e Luciano Subirá devia ter 9 anos de idade quando ele botou o dedinho na Bíblia e Deus respondeu. Então, fortaleça a sua capacidade de dizer não. Não tenha vergonha de dizer não. Não se sinta acuado. Nós estamos no tempo em que a perversão está graçando,
em que os narcisistas estão graçando, em que os manipuladores estão graçando. E os manipuladores às vezes vêm com a carinha assim de, você não vai fazer isso comigo, né? E era pra gente ter a segurança e dizer, ô querido, eu vou sim, porque internamente eu não estou em paz para fazer isso. Não tenho paz para fazer isso. Esses dias eu disse isso, não me lembro agora em que situação, e eu disse exatamente isso. Lembro, foi com uma pessoa que eu estava querendo que ela me ajudasse em coisas de internet. Eu não gostei do modo como ela colocou o acordo, e eu disse, eu não estou em paz, a paz de Deus sumiu de dentro de mim, arranhou demais aqui dentro. Eu disse, querida, como eu não estou em paz, então eu não vou fechar acordo com você. E aí, pode parecer deselegante para o outro, querido, vamos aceitar que às vezes eu vou fazer deselegância com você e às vezes você vai fazer deselegância comigo. Faz parte da vida. É melhor uma deselegância com você do que eu quebrar a cara, primeiro desobedecendo ao meu Deus, segundo, de fato, fazendo algo muito ruim, que eu posso não me arrepender logo, como Josué, não, mas daí a 3 dias arrependeu-se e teve que ter batalha com 5 exércitos desnecessariamente. Graça e paz, até amanhã.